Por que mesmo cercados de coisas, tantas pessoas continuam quebradas por dentro? A Bíblia revela uma verdade poderosa. O homem, ele foi criado perfeito, mas algo aconteceu no caminho. Hoje você vai entender a origem da humanidade, a queda, o pecado e a restauração através de Jesus Cristo. Talvez essa mensagem possa mudar a sua vida. No princípio, não existia dor, não existia morte, não existia ansiedade nem tristeza. Tudo que o Senhor criou era perfeito. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o ser humano com amor. Adão e Eva, eles foram criados para viver em comunhão com Deus. Eles tinham paz, propósito, pureza e identidade em Deus. O homem não nasceu para viver vazio. O homem foi criado para amar e andar com o Criador. Talvez hoje você se sinta perdido, mas a verdade é que a sua vida tem valor. Você não é um acidente, você foi pensado por Deus. Mas Deus, ele deu ao homem algo poderoso, o livre-arbítrio. E junto com a liberdade veio a possibilidade da escolha. A serpente enganou Eva e Adão escolheu desobedecer a Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos estavam destituídos, afastados da glória de Deus. Naquele momento, o pecado entrou no mundo e junto com o pecado veio a culpa, o medo, a vergonha, a dor, a separação do homem de Deus. O coração humano passou a carregar feridas profundas e desde então a humanidade tenta preencher o seu interior, alguns com relacionamento, alguns com dinheiro, outros com vícios, mas nada nesse mundo consegue preencher verdadeiramente a alma. Somente o Senhor consegue preencher a alma. E nós sabemos que o pecado, ele trouxe consequências. Por isso, hoje em dia a gente vê guerras, pessoas ansiosas. O pecado, ele não destruiu apenas o relacionamento da gente com Deus. Ele afetou as emoções, os pensamentos, os relacionamentos. Famílias foram afetadas e toda a humanidade. Por isso que existe tanta dor no mundo. Muitas pessoas, elas sorriem por fora e choram por dentro. E existem feridas invisíveis de pessoas cansadas emocionalmente, sem esperança e sem direção. Talvez você está ouvindo isso hoje, sentindo exatamente esse vazio. Mas existe algo importante que você precisa entender. Deus nunca desistiu da humanidade. Jesus é a restauração de Deus. Aleluia. E mesmo depois da queda, Deus preparou um caminho de restauração. E esse caminho tem um nome, Jesus Cristo. Em João 3,16, eu amo esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e não pereça. Aleluia. Jesus, ele veio ao mundo para salvar as pessoas quebradas. Jesus curava os corpos, mas também restaurava as almas. Então Jesus foi para a cruz. E lá na cruz Jesus carregou todos os nossos pecados, as nossas culpas e as nossas dores. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E Deus ressuscitou Jesus, mostrando que o Senhor aceitou o sacrifício dele como único, perfeito e suficiente. Você não está condenado a viver no passado. Em Jesus tem a restauração, a cura e o recomeço. E nesse momento eu quero aproveitar essa oportunidade para te fazer um convite. Talvez você esteja cansado, ferido, ferida, perdido ou perdida. Talvez existem dores que ninguém conhece dentro de você. Mas Jesus, ele continua chamando pessoas até hoje. Em Mateus 11:28 está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa quantas vezes você caiu,
A graça de Deus, ela ainda alcança vidas. Talvez hoje seja o começo de uma nova história para você. Aleluia. Hoje, o Senhor te chama. Aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te chamar agora para a gente orar. Aleluia. A morte de Jesus na cruz é a nossa esperança. Aleluia. A sua morte, encarnação e ressurreição. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Hoje, Pai, ore comigo se você puder. Repita. Senhor Jesus, hoje eu entrego em tuas mãos as minhas falhas, os meus pecados, as minhas dores, Senhor, os meus medos. Eu não quero mais, Senhor, viver longe da tua presença. Cura o meu coração, Senhor. Restaura minha alma. Renova minha mente, meu Pai. Tira todo e qualquer vazio, toda tristeza, toda culpa, toda escuridão. Eu declaro, Senhor, que eu preciso de ti. Escreve, Senhor, uma nova história na minha vida, Senhor. Que eu encontre a paz, a esperança e a salvação em ti, Senhor. Diga para ele, Senhor, eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Pai, recebe a oração que essa pessoa, que nós fizemos agora, que essa pessoa fez, nós fizemos juntas, Pai. Recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E preencha ela, meu Pai. Eu quero te dizer, ainda existe esperança, ainda existe recomeço. E é somente em Jesus. Ninguém está perdido em Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Curte e comenta aqui o que você achou. E muito obrigada por ficar até aqui. Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!